As Três Marias, capítulo 1. Na parede caiada se desenhava enorme o emblema azul da Virgem Maria. Ao centro do pátio ficava o caramanchão cheiroso do jasmineiro e dentro dele, no fresco e no sombrio do verde, a imagem de uma moça de vestido branco e pés nus, uma Nossa Senhora bonita e triste. Em redor do pátio, as classes vazias, mudas, fechadas. O ruído dos passos crescia, ressoava pelos corredores. O terço da cintura da irmã tilintava, cheio de medalhas. E eu tinha medo. A irmã era velha, de olhar morto, fala incolor e surda. Parecia feita de papel pálido, ou de linho engomado, semelhante à corneta que trazia à cabeça e que se agitava a cada movimento seu, como uma ave. Parecia uma boneca de cera, uma figura, uma santa. Só não parecia gente. Também não parecia a gente a porteira seca, toda osso e nervo. Nem a outra irmã que passou silenciosa e de cabeça baixa, sem um interesse, sem um olhar. Moça, jovem, só a Virgem Mãe, adolescente do caramanchão. E sendo de louça, tinha mais ar de vida e humanidade que aquelas outras mulheres de carne junto de mim. Papai, comovido e pálido, fora embora. Madrinha fora embora. O parlatório, onde eu esperava, estava àquela hora vazio e silencioso. Ouvia-se apenas, através dos corredores, como um ruído abafado de mar distante. Acheguei-me mais à irmã, quis lhe pegar na mão. Não tive coragem. Perguntei de onde vinha o barulho lá de longe. Vinha do recreio da noite que começava nos alpendres do fundo do colégio. E para lá nos fomos dirigindo, a irmã e eu. Pelas varandas imensas espalhavam-se às centenas meninas de todos os tamanhos, com todas as caras deste mundo, vestidas de azul marinho. Um grupo delas acercou-se de nós sorridente, curioso. A mim me pareceram logo malvadas, escarninhas, hostis. Encolhi-me mais junto à irmã. Lá para trás, outras meninas vinham chegando e ouviam-se gritos. Novata! Uma novata! A irmã me pôs a mão no ombro, mandou que me fosse reunir a elas, procurasse brincar, fazer amigas. Eu resisti. Sentia cada vez mais medo e me agarrei resolutamente ao hábito grosso da freira. Queria ir para junto da minha mala. Angustiada pela timidez que me inspiravam as caras novas e atrevidas das meninas, eu só pensava em fugir. E a lembrança da mala me ocorreu como uma salvação. A minha mala conhecida, a roupa que eu ajudara a madrinha a marcar, a arrumar, peça por peça. Porém, a irmã riu. Para junto da mala? Por quê? Precisava de alguma coisa? Agora era proibido entrar na rouparia. Só se ia lá a certas horas para trocar de roupa. E as meninas também se divertiram com aquele estranho desejo. Que ideia, a mala! Teria medo de que me roubassem? A negativa da irmã, ante o riso de troça das meninas, meu coração apertou-se mais. A aflição funda que desde o começo me atormentava, acabou por o tomar de vez. A mala sentia saudades da mala, como de uma pessoa. Ela era um prolongamento de casa, única ponte entre a minha vida e aquele mundo novo, povoado de vestidos azuis, de meninas hostis e feias, soltando risadinhas maldosas. Meus olhos secos e quentes iam se enchendo de água e já me ardia a garganta. Ainda tive a coragem de insistir. Queria mudar os sapatos. A irmã, impacientada, tornou a me impelir de leve para o meio das outras. Agora não pode, minha filha. De noite, quando for buscar a roupa de cama, você muda. Vá. Afastou-se.
Fiquei acompanhando com os olhos os seus passos ligeiros que lhe erguiam a orla preguiada da saia azul. Fiquei ouvindo o ruído das medalhas do terço. Depois, enfrentei lentamente a roda de meninas que ia cada vez mais engrossando e se fechando em torno de mim. Uma delas, magrinha, morena, miúda, fez a pergunta por todas. — Como é seu nome? — Guta. Atrás riam. — Que nome, que ideia! Tem santa chamada Guta? Corei. Expliquei depressa que me chamava Maria Augusta. Guta era apelido. Que apelido! E riram na minha cara. Alguma, porém, teve pena e falou em má educação, em falta de caridade. O interrogatório foi seguindo. De onde era? Tinha mãe? Tinha pai? Que idade? Só 12? Para que classe iria? Eu ia respondendo a custo, sentindo-me mal e envergonhada. Aos poucos, felizmente, as meninas foram debandando, correndo a contar às outras a história da novata esquisita chamada Guta. Assustavam-me mais agora que se dispersavam gritando meu nome. Muito mais do que antes, quando me rodearam. Por que corriam assim? Por que gritavam e riam? Só ficou junto de mim a moreninha magra, visivelmente penalizada pelo meu atordoamento. Começou a me dar conselhos, segurando-me o braço, falando-me ao ouvido. Não se importe com elas, não ligue. Tem a mania de fazer anarquia com as novatas. Comigo foi a mesma coisa, mas não dei confiança. Faça como eu. Venha passear. Rodeou-me a cintura com o braço. Retraí-me um pouco, que ela, afinal de contas, não diferia muito das outras. Vestia também de azul, gostava de fazer perguntas, era superior e cheia de si. Por fim, saí andando, ouvindo o que ela dizia, olhando o que me apontava. Nas varandas do recreio, as luzes estavam acesas, mas nos grandes pátios cheios de árvores, as sombras tomavam tudo, e o colégio parecia ali mais triste e ainda mais inimigo. De braço dado, as meninas passavam por nós aos grupos, cantando em coro valsas tristes, modinhas de serenatas. Debaixo de certas lâmpadas reuniam-se outros grupos, ouvindo histórias que uma delas lia em voz alta, com a fala comovida e declamada. Sob outras luzes, disputavam-se partidas de jogo de pedras. A pedra subia e descia no ar. As cabeças em torno se juntavam hipnotizadas. De repente, a jogadora parava, a marcadora riscava um algarismo de giz no mosaico do chão e a assistência se disputava ferozmente aos gritos de geral, geral. Maria José, a minha amiga, apossava-se de mim, demandando o fim da varanda lá longe. Ia me apresentar a uma amiga, a única que, no meio dessas falsas e beatas, eu chamo de amiga neste colégio. Vou lhe mostrar todas com quem sou mal. E ia me apontando aqui, além e mais para lá, suas inimigas principais, que eu não aprendi a distinguir, envolvendo-as todas no mesmo receio, iguais que me pareciam no uniforme e no aspecto. A única amiga estava sentada no chão, numa das rodas barulhentas de jogadoras. Parecia ser uma campeã pela assistência e pela torcida apaixonada. Maria José esperou que ela acabasse, depois chamou de longe com um gesto de mão. Apresentou-me então a sua amiga Glória, que também me estranhou o apelido. Fez-me repetir o nome de verdade. Ouviu-me gravemente explicar que fora eu própria, quando pequenina, sem saber dizer meu nome direito. Glória roía as unhas. Tinha olhos enormes e era magra e alta. Comentou, interrompendo um final confuso de explicações em que eu me emaranhava. Quando ouvi a gritaria, vi logo que era novata. E eu me calei, desgostosa com aquele nome de novata, repetido de modo tão duro, tão áspero, que parecia um insulto. De repente, um sino bateu, alto como um sino de igreja, e próximo, terrivelmente próximo. Assustei-me.
Glória explicou que era o sino da oração da noite, o sino da capela. Deixou-nos, foi para o meio das outras, onde estava antes, pôs-se a apanhar as suas pedras. Ao fim da varanda, já se ia formando aos poucos, mal arranjada, a forma da capela. As grandes na frente, depois as médias, as pequenas fechando a fila, barulhentas, desarrumadas, desatentas ao bater do sinal da irmã, que soava como uma matraca. Corriam de uma fileira para outra, contavam as pedras nos bolsos, brigavam, abafavam risadas. A capela, toda na penumbra, apenas iluminada pela grande Nossa Senhora do Altar-Mor, coroada de estrelas, era como um cenário preciso para dar mais força à complexa impressão de medo, estranheza, novidade e a imprecisa angústia que me possuíam desde os meus primeiros passos, colégio adentro. Não rezei, que não sabia nada do que diziam. E quando chegaram ao que eu sabia, as ave-marias do fim, tive vergonha de juntar minha voz às das outras, embora Maria José me desse com o cotovelo e me fizesse sinais de cabeça. Na mesa do chá, mal pude comer, engasgada. À medida que a noite ia crescendo, eu ia me sentindo mais triste e, como tonta, vendo tudo confuso. Nem tive mais alegria quando, afinal, pude ir à rouparia apanhar os lençóis e a camisola e trocar os sapatos. Só senti uma impressão melhor quando ergui a tampa da mala e um cheiro de manjericão subiu, familiar e querido, saindo do meio da roupa. Mas nem tive tempo de mexer em nada, de olhar de novo o monograma da colcha bordada, que era o orgulho do meu enxoval e que eu não me cansava de rever. A mulher da rouparia gritou da porta com voz estridente: "Vamos, meu bem!" E eu fechei a mala às pressas e saí correndo para a forma. Na cama, tudo calado, longe de Glória, de Maria José, entre duas estranhas, mais estranhas, minha tristeza final explodiu. E chorei, chorei até esgotar todos os soluços, todas as lágrimas. Chorei até dormir, exausta, desarvorada, rolando a cabeça dolorida, sem repouso, no travesseiro quente e duro. Glória usava no peito um broche com um medalhão de duas faces. De um lado, o retrato de uma moça bonita, sorrindo. Do outro, um homem de olhos enormes e cheios de tristeza, com a cabeleira preta lhe fazendo caixos pela testa grande, e dois retratos de mortos, pois Glória era órfã. E no colégio, entre tantas outras que não tinham pai ou não tinham mãe, a orfandade de Glória revestia-se de não sei que características sutis que a tornavam excepcional, como de uma aristocracia na tragédia. Tinha um tutor. Dizia às vezes, meu tutor, elevando a voz com importância, e muita gente a olhava com inveja. E ela nos encarava com desdém, do alto do seu drama, abafando todo mundo com a sua infância de romance. No dia do seu nascimento, morrera-lhe a mãe. Morreu com 16 anos, sem ter tido vagar para conhecer as alegrias do mundo, só sabendo do amor, os sofrimentos dos primeiros tempos e da maternidade, as dores e o drama do parto. Ficou o homem sozinho e desesperado, perdido na vida, com aquela menina nos braços. Criou-a sem leite de mãe. Mas de mãe só lhe faltou isso, porque o pai foi tudo para a Glória. Compensou-a de todas as ternuras enterradas, substituindo a morta, como se esperasse que ela voltasse um dia e lhe tomasse o lugar. Portava-se como um jogador solitário que, para iludir o isolamento, joga alternativamente por si e por um parceiro imaginário, inventando uma presença para povoar a solidão. Até fazer 4 anos, Glória o chamou de mamãe. E na primeira vez em que o chamou de pai, levada a isso pelas companheirinhas de calçada que a atormentavam, tão boba que chama um homem de mãe, ele chorou o dia todo, e foi quase como se a mulher lhe morresse outra vez. Capítulo 2.
Assim viveram os 3, até que ela fez 12 anos, o pai, a menina e a morta. Junto do grande retrato rodeado de crepe, o mesmo da miniatura do medalhão, é que eles tiravam fotografias. Ou então, perto do túmulo, ele encostado à cruz, com o rosto sombrio e sem consolo, a guria toda tristinha, vestida de branco, sentada num dos degraus de mármore. O pai fazia versos. Glória tinha um cofre de madeira cheirosa, com embutidos de prata escura. Nos cantos, cheio de sonetos e baladas, recortes de jornais e manuscritos amarelados. Versos à morta, versos de saudade e mágoa revoltada. E outra espécie de versos também, esses alegres ou comovidos, acompanhando musicalmente a infância da filha, o primeiro sorriso, o primeiro dente, o primeiro passo. Pequenos cromos que aos 8 anos Glória devia recitar nas festas de escola, com a mãozinha mostrando o céu, onde a mamãezinha esperava. Tinha um retrato assim, apontando o teto, grave e de olhar fixo, ao lado do quadro da mamãezinha. Um dia o pai morreu. Acabou-se a misteriosa vida de amor e saudade dos 3. Ele, a pequena e a morta. Acabaram-se os longos passeios ao cemitério, no macio da tarde, quando os estefanotes da sepultura da moça espalhavam o seu cheiro no meio dos outros túmulos, guiando os passos do pai e da filha, que caminhavam de braços dados. Acabaram-se os versos, os presentes, os níqueis que ela lhe tirava do bolso quando ele chegava da rua, as aulas de aritmética no quadro negro, pregado à parede do escritório. Ele exigia então da menina sapiências de ginásio. Depois ficava radiante, sem poder esconder o orgulho e a alegria quando havia extrair uma raiz cúbica. Morreu, mas mesmo morto, deixou organizada em torno de Glória toda uma máquina de proteção e assistência. O tutor nomeado, os bens convertidos em apólices, uma carta à superiora do colégio pedindo amparo e amor para a órfã. Essa carta, bem feita, patética, cheia de lágrimas, era uma das lendas do colégio e vivia no cofre da superiora, guardada como uma relíquia, para ser dada à menina no dia da maioridade. Glória, contavam, entrou no colégio toda vestida de preto, o cabelo escorrido batendo nos ombros, o grande medalhão brilhando no peito, no meio da negrura do luto, a caixa do violino debaixo do braço. Porque ela tinha até um violino para completar o quadro. Era realmente a órfã, pálida, magrinha, encostada à ombreira de entrada do parlatório, como se tivesse saído de uma gravura daqueles romances que nós líamos em voz alta nos recreios da noite. Romances cujos começos são tão tristes, mas que acabam sempre pelo casamento da orfanzinha com o moço orgulhoso, de olhos azul de aço, motejadores e escarninhos, filho do dono do castelo, onde ela é professora. E desde esse dia de chegada, Glória nunca mais deixou de ser, para o colégio inteiro, a órfã, irremediavelmente infeliz e inconsolável. Ninguém se admirava de a ver chorando quando todas estavam alegres. Era natural, não tinha pai nem mãe. Talvez mesmo sentíssemos falta se ela não chorasse, e a própria Glória se envergonharia se as lágrimas de vez em vez não lhe viessem.